Olá, seja bem-vindo ao canal da Eletrônica. No vídeo anterior eu falei sobre multímetro digital, mais especificamente sobre o Icari HM2030. Nesse eu falarei sobre multímetro analógico, o SK22 da ICEL. Eu possuo aqui no laboratório o SK22 da ICEL e o Sanva EM3000, um multímetro que me acompanha aí por mais de 25 anos e que está funcionando perfeitamente bem. Então me acompanhem e vamos entender um pouquinho o funcionamento do multímetro analógico. Vamos lá? Tem aqui o SK22 da ICEL, multímetro analógico, característica bobina, né? Então tem aqui um galvanômetro com uma bobina móvel de eixo mancal, cuja impedância dessa bobina é 20 kΩ por volts DC e 9 kΩ por volts AC. Isso é a característica desse instrumento, cada multímetro terá o seu valor de impedância. A recomendação é que você trabalhe com um de no mínimo 20 kΩ por volts DC. Quanto maior esse valor de impedância, melhor. Nós tenho aqui as escalas de graduação, onde essa primeira escala aqui é a escala ômica, que vai de 0 ao infinito. Depois nós temos a escala de volts DC, logo abaixo. Entre elas temos aqui um espelho. Esse espelho é muito importante para evitar o erro de paralaxe. Então procure sempre olhar quando estiver fazendo uma interpretação para o espelho. Caso veja uma sombra do ponteiro, seu ângulo de visão está errado. Procure se posicionar de forma que não apareça a sombra do ponteiro no espelho para evitar o erro de leitura, já que ele é um instrumento analógico. A terceira escala, em vermelho, é o volts AC. Então tem aqui o volts AC, que vai também de 0 a 250, o volts DC de 0 a 10, de 0 a 50 e de 0 a 250, tanto para volts AC quanto para volts DC. Essas três graduações atuam tanto na segunda escala quanto na terceira escala. Temos aqui a quarta escala aqui, que é para leitura de HFE, de transistor. Recomendo que, caso precise fazer essa leitura, use o multímetro digital. A próxima escala é a escala de corrente e a última de decibéis. Essas três últimas escalas elas não são muito utilizadas. Na realidade, a recomendação mesmo é que utilize esse instrumento para leituras de resistência elétrica. Essa primeira escala aqui, que vai do infinito ao zero. Esse é o grande diferencial desse instrumento em relação ao multímetro digital, devido à baixa resistência, à baixa impedância de leitura desse galvanômetro. Já para as medições de tensão, seja ela contínua ou alternada, a minha recomendação é que você faça com o multímetro digital. Alta impedância, muito mais preciso, pode ter 2, 3 ou, dependendo do instrumento, até 4 casas após a vírgula. Então a minha recomendação é que tensões faça com o digital. Agora, em algumas situações de leitura de resistência elétrica, será necessária a utilização desse instrumento aqui. Por exemplo, medir resistência elétrica de fuga de semicondutor. Esse instrumento ele dá muito mais preciso para isso. Componentes semicondutores de alta potência, tensão e corrente, para medir esses componentes, esse instrumento é o recomendável. Eu tenho aqui os bornes de entrada, onde temos o negativo comum, ponta preta ou banana preta, e o positivo, o vermelho. Ele tem aqui uma entrada muito interessante, que é o output. Eu vou falar sobre ele. E partindo aqui da explicação da leitura de resistência, que vai de 0 ao infinito, essa leitura de resistência deverá ser feita com a chave seletora na multiplicação, que é o X, onde tem aqui o X1, X10, X100, X1000 e X10000. Isso aqui pode e vai variar de instrumento para instrumento. O que quer dizer esse X? Esse X é o fator de multiplicação, ok? É o fator de multiplicação. Se eu fizer uma leitura de uma resistência e o ponteiro parar em 20, sendo feita no X1, eu multiplico por 1. Sendo feita no X10, eu multiplico por 10, já seriam 200. Em vez de 20 ohms, 200 ohms. Por 100, multiplica por 100, 2000 ohms. E assim por diante. Tá? Então,
Isso aqui é o fator de multiplicação, ok? Então multiplicamos o valor encontrado com o fator x. Só tem um detalhe. A escala multiplicadora, para ser utilizada, antes de utilizá-la, você terá que fazer uma aferição, uma calibração. Curta-circuita-se as pontas do instrumento e, através do potenciômetro, ajustamos o ponteiro no zero. Aí conseguimos fazer a leitura precisa e ter o valor preciso de resistência. Lembrando que, sempre que for fazer leitura de resistência, o componente deverá estar sem energia. A segunda escala, abaixo do espelho, é a escala de volts DC, onde nós temos três variáveis de 0 a 10, 0 a 50 e 0 a 250. E volts DC é feito aqui, DC volts. A recomendação é que, se você não sabe qual o valor de medição encontrado, comece pelo valor maior e vá diminuindo gradativamente a escala até ter o valor mais preciso, tá? Então tem aqui 1000. Ah, não tem 1000 aqui, tenho 100, eu tenho 10. O 10 passa a ser multiplicado por 100 e assume o valor de 1000. 1000, 900, 800, 700, 600 e assim por diante. 250, então sobe 250 aqui para a escala preta, 200, 225, 50, 45, 40, 10, 2,5. Aí agora dividimos. O 250 assume o papel de 2,5, assim como o 50 assume o papel de meio e o 10 de 0,1. Tá? Tudo que fizermos para tensão contínua aqui, faremos para tensão alternada a C volts na escala vermelha, que vai de 1000, passa por 250, passa por 50 até 10. Tá? Fazemos a leitura na escala vermelha. E por fim, ele tem aqui um buzzer também, né, para medir continuidades, né, onde, se o valor encontrado de resistência for inferior a 100 ohms, ele gerará um bip, indicando que está passando corrente, que o circuito está fechado. Então aqui é bem interessante para testes de linhas, né, cabos, continuidades fusíveis, sem energia também, né? Lembrando que também sem energia para não danificar esse instrumento. Ele tem proteções por diodo e fusível, mas é bom, né, não confiar muito nesse tipo de proteção, porque pode não ser suficiente e acabar queimando. Tá? As alimentações desse instrumento são por duas pilhas de 1,5 volt e uma bateria, né, uma bateria de 9 volts. Por fim, tem aqui a corrente, que é essa escala azul, tá? Que vai aqui de 50 microampere, 2,5 miliampere, 25 miliampere e 250 miliampere. Tá? É importante observar que cada vez que você mudar a escala, as ponteiras estejam desenergizadas. Né? Ou seja, nunca mude uma escala com energia nas pontas, você vai danificar o instrumento, ok? Então, se eu vou passar aqui, né, de uma tensão de 300 volts para uma tensão de 200 volts, eu primeiro desconecto as ponteiras para depois eu ajustar a escala, tá? Tomem cuidado com isso. Essa entrada output, ela é muito utilizada e ela é muito importante para medir pulsos. Ela filtra a portadora DC de um sinal. Então, em PWM, por exemplo, é muito utilizada para verificar se há pulsos de gate, né? Bem interessante para verificar pulsos. Ela já está aqui em vermelho justamente porque você vai trabalhar com a escala de volts AC. Eu vou medir tensões que não são contínuas, são pulsantes, tá? Ela filtra, então, a portadora DC e me deixa passar apenas a portadora AC. Tá? Então, para medir pulsos de barramento, pulsos de gate, é bem interessante. Então, apresentei aqui para vocês o SK22 da Icel, um instrumento de entrada, um bom instrumento, um instrumento que não é muito caro e que tem a sua importância na bancada técnica. Principalmente o diferencial, repito aqui, o diferencial de leitura ômica. Né? Aqui está o grande diferencial desse instrumento com relação ao multímetro digital. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo.
Obrigado.